Não, Já perdão, começou aqui, assim, foi? Não, aí é com Pedro. Começou Pedro. Vamos lá. É bom, Pedro, que você ajuda a turma a dar o ritmo, tá? Liga para Felipe aí. Fred, já começou Vamos lá, assim. vamos correr. Bahia 5, Santa Cruz 0, Brasileirão de 81. É um jogo marcante, assim. A gente sabe como essa história acaba, viu? Mas vamos lá, segue aí, Pedro. O Bahia precisava vencer esse jogo por 5-0 e venceu por 5-0. Era uma classificação ali de segunda fase de Campeonato Brasileiro. Muita gente pensa, inclusive, que era um mata-mata. Na verdade, não era um mata-mata. Até eu estava olhando no site do Bahia hoje e no Bahia tem uma matéria sobre esse jogo, uma matéria antiga, e estão dizendo que é um mata-mata, mas até porque o Bahia tinha tomado 4-0 do Santa Cruz, né, nessa mesma fase. Era um quadrangular, ida e volta. E aí o Bahia tinha tomado 4-0 do Santa Cruz, e aí muita gente pensa, o Bahia tinha que dar 5 no segundo jogo, mas não foi isso. Pela composição ali das rodadas, o Bahia chegou na última rodada desse quadrangular. Foi uma coincidência, né? Foi uma coincidência que facilitou o entendimento. Isso, exatamente. O Bahia chega na última rodada desse quadrangular, precisando vencer o Santa Cruz por 5-0, e vence, né? O Santa Cruz tinha da maravilha aqui, dando depoimentos, falando que, era impossível o Bahia ganhar de 5, era mais fácil o torcedor do Bahia ganhar na quina do que o Santa Cruz perder de 5 do Bahia, e aí virou um jogo marcante aí na década de 80, mas vamos passar ligeiro aí, porque tem muita coisa aí pela frente, né? Do lado de cá, tem gente que acha que esse jogo foi estranho, mas vamos seguir. Exatamente. Aí coloquei aí o Vitória 2, Catuense 1, no Baianão de eu vou dar uma real aqui, viu, Pedro? Eu não vi a lista ainda não. Estou vendo aqui de público. Se Vitória 2, Catuense 1 entrou, eu acho que a gente vai até 5 da manhã. Vou falar a verdade, porque década de 80, eu tava até com meu pai hoje, que é Vitória, né? Pedi ajuda a ele sobre jogos marcantes do Vitória, mas década de 80 pro Vitória não tem tanta coisa assim, né, velho? Aí, isso aí entrou. Se for assim, meu amigo. Mas você tira o tamanho da festa aí, né? Você tira o tamanho da festa aí na Fonte Nova, né? A galera invadiu o campo aí. E o Vitória, o Bahia, a gente falou no programa passado sobre o heptacampeonato baiano da década de 70, né? Aí o Vitória ganha em 1980, termina ali o heptacampeonato do Bahia. Depois o Bahia emenda um tetra, de 81 a 84. E aí o Vitória vence em 85. É nesse ano que o Vitória empata com o Ipiranga, como o segundo time com mais títulos baianos, e só passaria lá em 89. Mas a festa foi grande aí. Também não era final, ainda era um quadrangular, e também haveria um Bavi ainda. O Bahia até venceria o Bavi, mas o Vitória acabou sendo campeão com a rodada de antecedência, vencendo a Catuense. A inauguração do Barradão, 86, o Vitória inicia ali uma nova era, né? O Barradão. A cota era aí, Pedro. A cota era essa aí. Tem a cota Vitória é essa né? fatia. Aquele Vitória e Catuense, puta que pariu, viu? Mas é porque tem um detalhe, na década de 80, o Vitória, ele faz esse jogo aí no Barradão, e depois ele não utiliza tanto o Barradão na década de 80. A gente não tinha lembrança dele no Barradão. O Vitória utilizava muito a Fonte Nova até o início dos anos 90. O Barradão, acho que, se eu não me engano, a obra não tinha nem terminado, eles fazem um tempão de obra depois desse jogo ainda. E tanto que o Vitória tem uma reinauguração, assim, eles consideram um jogo de reinauguração, um jogo que, acho que, se eu não me engano, contra o Penharol, se eu não me engano, já em 89, 90, alguma coisa assim. E esse é a inauguração mesmo, o primeiro jogo do Barradão é esse contra o Santos, um amistoso 1-1. E é um estádio que muda completamente a história do Vitória. Ele, pela foto, ele não está completo ainda. Pode ver que essa arquibancada, essa parte de baixo aqui, a arquibancada atrás da barra, ela não está até o canto, não. Isso aqui é um barranco. Esse pedaço de terra é justamente onde fica a torcida visitante. Então, essa arquibancada seria esticada para cá, como é hoje. Foi a inauguração, imagina. Resumindo, não é o Barradão do tamanho que ele é hoje, era um pouco menor ainda. Mas não é pequeno, né? Você vê que já dava para jogar aí. Não, claro que é grande, dá para ver. Mas eu queria dizer assim, que não é a configuração atual. A configuração atual, ela demora algum tempo ainda para chegar. Né? Isso, o Barradão vai se tornar mesmo a casa do Vitória nos anos 90. Mas, enfim, foi inaugurado em 86, então não deixa de ser uma data muito marcante, né? Bora. Aí aquela foto que apareceu mais cedo, né? Bahia 2, Fluminense. Eu entendi. Ele botou do Vitória só para dar o contraste aí agora. Diz um jogo do Vitória dos anos 80. Vitória foi contra quem mesmo o nome do time? Já esqueci.
Catuense. Bota aí, ó. Catuense que Qual chute é a máximo. vitória do Vitória dos anos 80? Vitória do Catuense, do Bahia. Aí, Fluminense. Eu acho que Catuense, por exemplo... Catuense, para ser mencionado, ia ser muito difícil. Aí entrou aí. A gente poderia falar da Catuense agora, A gigante Catuense. Bocó é cria da Catuense, pô. A Catuense tem muito máximo nos 80. Catu. Então, a gente tem a semifinal, maior público da história da Fonte Nova, pelo menos o maior público oficial, assim, né? Tiveram outro jogo, a gente falou no programa passado sobre a inauguração do Anel Superior e que dizem que tinha até mais gente, mas oficialmente o maior público é esse daí. Não tinha estrelinha dourada, né? De 59. Não tinha, o Bahia não tinha estrela, adotou as 2 estrelas após o título de 88. E esse é o gol do empate. Estranho, né? Assim, quando a camisa do Bahia 89, ela já pula para 2, então. Já pula para 2. E aí é o gol do empate do Bahia contra o Fluminense. E, enfim, o jogo que colocou o Bahia na final, na decisão do campeonato. E ficou marcante muito Fluminense por conta da quantidade de gente que tinha na Fonte Nova. Isso. É o maior público de clubes do Nordeste. Não é o maior público. Teve o Brasil e Uruguai no Castelão. Acho que 82, 83, lá no começo. Deu mais gente que esse jogo, mas de seleção de jogo de clubes, o maior público do Nordeste é esse aí. E o Fluminense tinha sido campeão brasileiro em 84. E chegou à semifinal, ou seja, era um Fluminense que tinha sido tricampeão carioca, 83, 84, 85. Era um time que tinha força naquela década. E isso é o detalhe, isso é o jogo de volta, né? Só para marcar, esse é o jogo que define a classificação para a final. Exato. E aí na final contra o Inter na Fonte Nova, o público foi menor e muita gente estranha isso, né? É porque esse jogo estava tão cheio que as autoridades falaram ali, pô, tem gente demais, não dá para ser assim, não dá para ser ingresso até quando der, até quando tiver gente, tem que ter um limite. E aí, na final, o público acaba sendo menor do que esse Bahia Fluminense. Vamos para frente aí, eu acho que... Menor, mas assim, mas deu 90 mil, viu? Só para achar que é menor. Não é menor... 90 mil, foi no limite ali, né? Se tivesse valendo na mesma regra do Bahia Fluminense, certamente haveriam mais pessoas, né? Mas foi até o limite. E bonito, fantástico. Eu fiquei bem na dúvida se eu colocava o jogo de ida na Fonte Nova ou se a decisão, acabei colocando a decisão mesmo, o 0-0 contra o Inter, que é um dos maiores públicos em jogos do Bahia fora de casa, só perde para os jogos que o Bahia fez na antiga União Soviética, que tinha mais gente do que nesse aí, mas para 79 mil pessoas. A gente até comentou, né, Cássio? Você falou do Grenal do século, que valeu vaga para essa final aí. E o Bahia acabou vencendo o Inter, empatando 0-0. E, enfim, eu não tenho memória, assim, do título de 88, né? Em 89 eu tinha 3 anos e alguma coisa. E lamento muito, assim, não tenho memória, mas minha mãe sempre me conta de como a gente assistiu e tal. Então, é um título que ficou marcado para sempre no futebol baiano. E aí o Bahia se classifica para a Libertadores de 89 e faz uma campanha gigante. Eu não queria deixar de fora essa campanha do Bahia de 89, porque o Bahia passa no seu grupo com facilidade na primeira fase, inclusive enfrentando o próprio Inter, que o Bahia havia vencido. Afinal, no domingo, na quarta, o Bahia já enfrenta o Inter pela Libertadores na primeira fase. E o Bahia se classifica em primeiro. Embora tenha sido 0-0, embora tenha sido 0-0 na final do Brasileiro, mas no jogo da Libertadores, o Bahia venceu o jogo da Libertadores. Exato. E aí o Bahia classifica para as oitavas de final. A Libertadores já tinha esse formato de hoje, né? Com a primeira fase, depois oitavas, quartas, etc. E nas quartas, o Bahia vence o Universitário do Peru por 2-1 na Fonte Nova. Jogo de volta também, empate no Peru, 0-0. E na Fonte Nova o Bahia vence. E depois nas quartas, acaba enfrentando novamente o Inter. Perde em Porto Alegre. E aí na Fonte Nova, um jogo debaixo de muita chuva, assim, muita gente fala que não era nem para ter tido o jogo, porque o gramado da Fonte Nova estava impraticável. E muita gente reclama até hoje. Arnaldo César Coelho, que foi o árbitro dessa partida, que não adiou a partida. E aí, um 0-0, jogo sem gols. E o Bahia acaba sendo eliminado nas quartas de final. Mas não deixa de ser uma campanha histórica do Bahia na Libertadores. E aí, em 89 também, uma Copa América que foi muito marcada aqui em Salvador, por conta da não convocação de Charles. Charles, que tinha sido também um dos heróis
da conquista do Bahia em 88. E ele chega a ser chamado para a Copa América. O Brasil faria a primeira fase toda aqui em Salvador. Mas Charles é cortado antes do início da Copa América. Na verdade, Lazarão ele tinha chamado mais jogadores do que os que de fato seriam inscritos. Então, no corte, ali, Charles acabou saindo. E aí, velho, foi revolta total em Salvador. E essa foto é espetacular, né? Essa na foto hora do... tá no momento. Isso eu acho que é um print, na verdade. Não, deve ser um print da imagem. Eu pensei nisso também, até porque a qualidade não tá tão boa, né? Mas esse é o segundo jogo do Brasil, na verdade, no primeiro contra a Venezuela. Quem é que tá levando a porrada ali? É Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. Na estreia contra a Venezuela, a Fonte Nova teve 13 mil pessoas só. Foi bem vazio. A galera tava muito puta. E termina vindo pra cá, né? Por causa disso. Pronto, tá vendo? E aí... Não é verdade. Não é verdade. É isso que eu ia falar. Não é verdade. Mas vai cair, né? Tipo, não, de qualquer forma... Mas veja só, isso que Fred falou, eu cresci com isso também. Não é verdade? Não é verdade. A tabela estava pronta. O último jogo seria do Recife. Mas acaba indo para aí. Exato. Não acaba vindo para cá. O jogo seria aqui. Beleza, entendi. Mas veja só. É porque a forma como foi falado é que o jogo foi tirado da Fonte Nova. É isso que Fred quis dizer. Que o jogo foi tirado da Fonte Nova por causa disso. E a torcida Bahia não está apoiando, então vamos colocar em outro lugar. Eu cresci com essa versão que o Fred colocou, mas se você pesquisar, não foi isso que aconteceu. Por algum motivo, isso virou um boato, virou uma verdade, mas não foi isso. A tabela previu o último jogo, era a rodada dupla, no Arruda. E por coincidência, foi justamente depois disso aí, onde já estava nessa relação conturbada, e o jogo acabou sendo no Arruda com 70 mil pessoas no Arruda. Mas muita gente, como o Fred mesmo falou agora, era essa percepção. 30 anos depois, o Fred achava isso. Absoluta. Mas não era. Eu tinha certeza absoluta. Mais do que os Smurfs serem belgas, muito mais. Pois a tabela estava pronta. Pois é. E aí, só complementando, depois do primeiro jogo, né, que já foi um jogo muito confuso e tal, Renato Gaúcho, ele dá uma declaração dizendo, terra de índio, Bahia é terra de índio. E aí a galera vai mais puta ainda pro segundo jogo, né? E o cara acerta, né? O cara jogou o ovo da arquibancada e acertou em quem ele virou. Foi na cabeça de Renato Gaúcho. Veja só. O cara jogou 10 ovos, meu irmão. O cara não jogou um ovo só, não. O que bateu foi isso aí, né? Mas isso é um ovo ou copo de cerveja? Isso é copo de cerveja, né? Rapaz, o que dizem que foi um ovo. O que dizem que foi um ovo. Veja. Aí não é um ovo. Veja só, eu acho surreal o cara. Eu acho mais fácil acertar ovo do que acertar um copo de cerveja. Mas veja só, quem mais entende de ovo aí é Celso. Então, mas veja só, não é questão de ovo, é questão de física. Cara, um ovo. Que ouviu o gordinho, viu, Cássio? Que ouviu o gordinho, viu? De Ema. Não, mas veja só, o copo de cerveja, a cerveja, o cara tem que jogar ela de uma forma que a bebida não vai sair do copo e impactar quando bater na cabeça do cara. Porque se a água for voando, vai bater isso aí. Veja, ou então o cara lacrou o copo. O cara, me dá um papel filme aí, lacrou o copo e jogou. Porque o cara jogar um copo aberto e o copo voar, sem o líquido bater no ângulo certinho para o líquido não vazar e bater na cabeça do cara, é foda, viu? Um dragãozinho se foi. Porque isso aí não é uma galinha, não, velho. Caralho, Cássio, olha pra imagem. Veja só, eu tô vendo mesmo. A gema tá grande aí. Eu não tô discutindo isso, não. Eu tô dizendo que, pela física, eu acho mais fácil acertar ovo do que um copo. Porque eu tô com o Anderson Vasconcelos. É um saco de mijo. E ele merece. Mas assim, oficialmente. Eu acabei de falar, fechado. Estou falando, um copo aberto é foda. Danilo, se achar o vídeo, joga aí como a galera tá pedindo. Pra gente fazer um VAR dessa jogada. Pois é, e aí o Brasil empata esse jogo com o Peru, é vaiado o tempo inteiro na Fonte Nova, um clima realmente muito ruim para a Copa América aqui, para a seleção, né? E, enfim, essa Copa América fica marcada por conta disso. A quinta série é grande. Vamos lá. Ovo e Peru ao mesmo tempo. Fortaleza agora, né, Minhoca? É isso. E já tinha? Já. Vai, na amor de Deus. Aí é o Cearense de 82. Fortaleza já vivia uma época de queda, né, como clube e tal, já começava a ter dificuldade de ganhar estadual e tudo. E considerado a geração de ouro, né? Geração de ouro de uma das equipes que o Fortaleza montou na sua história, é a de 82, que tinha Adilton, tinha
Salvino, goleiro, que até chegou a trabalhar no Fortaleza, até falecer. Pedro Basílio também, que vai ser homenageado até no próximo campeonato estadual. E ganhou de 4-0. Tinha empatado, era melhor de 3 jogos. Empate contra o Ferroviário, no primeiro jogo 0-0, no segundo, se eu não me engano, 2-2. E aí no terceiro, o Fortaleza passeou, fez 4-0. E esse jogo aí representa um dos jogos mais emblemáticos do Fortaleza de 80. Eu botei poucos, viu? De 80, só botei um de cada aí. O próximo aí é do Ferroviário. Esse foi o maior dos anos 80 do Fortaleza. Assim, em termos de relevância, né, do que foi, Fortaleza não tinha tido... Assim, eu até pensei em pegar algum ali de Brasileirão, mas eu acho que em termos... O campeonato local tinha um peso também, né? Acho que não tinha tanto... Na prática não era, né? O próximo aí é o gol de Marcelo Veiga, que deu o título de 88 para o Ferroviário, em cima do Fortaleza. Esse é considerado um dos gols mais emblemáticos da história do Ferroviário, assim, porque era um jogo que, assim, o Ferroviário buscava... Marcelo Veiga é treinador, né? Foi assim, treinador, falecido, né? Eu acho que faleceu ano passado ou ano retrasado, se não me engano. Bastante conhecido lá no Bragantino, né? Chegou a treinar muitas vezes lá o Bragantino. E Marcelo Veiga, assim, até hoje é lembrado, assim, muitos torcedores do Ferroviário se tornaram torcedores do Ferroviário por conta desse gol. Então é considerado um dos gols mais emblemáticos da história do Ferroviário e do Campeonato Cearense. Sobre quem? Sobre o Fortaleza, 88. Tá. Sobre o final de 88 aí. E para fechar, só botei 3 fotos, aí o jogo do Ceará lá no Maracanã. A gente fez aqui, né, durante a pandemia, os jogos do Maracanã, e um deles era esse aí, Flamengo 2, Ceará 2. A melhor colocação do Ceará em brasileiros foi exatamente 85, 7º colocado. E esse jogo aí, praticamente, acabou. Tudo bem que no jogo paralelo, né, tava tendo Bahia e Brasil de Pelotas, que foi aquele Brasil de 85, onde as zebras foram longe, né? Curitiba, Bangu, e o Brasil de Pelotas, que passou exatamente nesse grupo, que tinha Bahia, Ceará, Flamengo. Veja só, a classificação final de 85 eu acho que é assim. Primeiro Curitiba, segundo Bangu, terceiro Brasil de Pelotas, quarto Atlético Mineiro, quinto Sport. Eu acho que o sexto é a Ponte Preta, o sétimo é o Ceará. É foda. Assim, é bem diferente. E aí, nesse jogo especificamente, né, o Ceará empatou 2-2, e aí a imagem Zico, né, porque o Flamengo tinha perdido o jogo anterior para o Brasil de Pelotas, tinha que vencer o Ceará e torcer para que o Bahia pelo menos segurasse o empate lá, e aí acabou não dando certo. Por mais que tivesse vencido o Ceará, não teria, mas esse jogo é emblemático porque o Ceará conseguiu empatar 2-2 com o Flamengo, né, Flamengo dessa época, que era simplesmente o Flamengo do Zico. Agora é Pernambuco. Vamos lá. Essa foto aí é um frame também da final do Pernambucano de 1983, decidida nos pênaltis, a primeira final desse... Lembra que no passado a gente falou que no campeonato de 77 colocaram o regulamento que alguém tinha que vencer e durou 148 minutos? Aí alguém pensou assim, meu irmão, bota pênalti na próxima vez? Aí pronto, botaram o pênalti, e aí o campeonato de 83, decidido por pênalti, o Santa Cruz vence o Náutico. Esse lance, seu goleiro do Santa defendendo, o Náutico disse que a bola entrou, eu tentei colocar, foi eu que fiz esse frame, o máximo, e assim, não tem o VAR, né? Mas assim, a bola, acho que ela não passou, ela não cruzou a linha, e o Náutico na época reclamou muito que tinha cruzado, e que continuaria a sequência, né? Esse jogo, o Santa foi super campeão pernambucano, que tinha Ricardo Rocha, era lateral, começou no lateral, era desse time bem novo ainda. Esse jogo teve 76 mil pagantes no Arruda, durante muito tempo o recorde, e de pagante durante muito tempo o recorde. E a curiosidade é que o Santa foi super campeão nesse jogo, mas esse campeonato, acho que ele é assim. Eles foram 3 turnos, cada turno tinha 2 fases. O Náutico ganhou um turno, assim, jogar uma fase, o Náutico ganhou um turno, o Sport ganhou um turno. Eu não sei se foi o Sport ou foi o Náutico, que agora eu realmente não me recordo, ganhou uma fase. O Santa ganhou a última fase dessas fases, o Santa ganhou uma fase. Aí, com essa fase, ele ganhou o direito de disputar a final do turno, ganhou o turno. Ao ganhar o turno, ele ganhou o direito de disputar o triangular, e no triangular foram 2 empates nos 2 primeiros jogos. 0-0
com todos os jogos foram no Arruda. Eram uns 60 mil jogos, 60 mil pessoas, um jogo atrás do outro. Até o Todos com a Nota em 98, esse foi o pernambucano de maior média de público da história. Se não me engano, 7 mil pessoas, pagando dinheiro, tudinho, sem promoção nem nada. Muito por causa dos clássicos e do supercampeonato, com 3 jogos superlotados no triangular, todos no Arruda. 0x0 Sport Náutico e 0x0 Sport Santa. Aí foi Santa e Náutico, o terceiro jogo, que não é esse. O jogo decidiu o campeão. Quem ganhasse seria o campeão. Mas se fosse empate com gols, eles provocariam um novo jogo e eliminariam o Sport. E aí, assim, mas por que alguém faria isso? Porque Pernambuco, não estou dizendo que foi deliberado que aconteceu, não, mas olha a lógica. Pernambuco tinha 2 vagas. Nessa época, o Campeonato Brasileiro, o que dava vaga era o Campeonato Estadual. E Pernambuco tinha 2 vagas na Taça de Ouro, que era a primeira divisão. O empate com gols classificaria Náutico e Sport para a primeira divisão, Náutico e Santa Cruz para a primeira divisão, e foi o que aconteceu 1-1. Em determinado momento, e, obviamente os times lutaram para vencer o jogo e ser campeão, matar logo naquele dia. Mas em determinado jogo andando, ficando empatado, as 2 torcidas começaram a gritar Deus Sport, porque o Sport estava sendo eliminado. E veja que curiosidade, como o estadual classificava para o Campeonato Brasileiro. O Sport tinha sido, na primeira divisão, 10º lugar em 80, isso vai ser para 84, não, desculpa, 10º lugar em 81, 9º lugar em 82 e 8º lugar em 83, 3 anos seguidos ficando no G10, mas não jogou 84, porque não conseguiu a vaga no estadual, ficou de fora, foi jogar a Taça de Prata e não conseguiu, e o Santa foi campeão é um dos maiores títulos da história do Santa Cruz e um dos maiores títulos da história do futebol pernambucano. Outra conquista do Santa. Esse é um presidente do Santa Cruz chamado José Neves. Esse jogo é na Ilha do Retiro, a final de 86. O Santa Cruz foi bicampeão pernambucano, em 86 e 87. Os 2 jogos, com um jogo extra, a final, na Ilha do Retiro, mas com o Santa tendo a vantagem do empate nos 2 jogos. E foram 2 empates. Essa falta é 86. E por que eu estou primeiro bicampeonato? O Santa foi bicampeão na Ilha. É daí que começa a história de Casa dos Festejos, porque o Santa Cruz foi campeão 2 vezes seguidas na Ilha do Retiro. Mas é porque quando termina esse jogo de 86, empatado, Zé Neves, não é que ele invadiu o campo, não, só para tu me entender. Nessa época, não sei nem se era o caso, mas nessa época, um dirigente podia ficar no banco. Que coisa maluca assim. Você podia colocar alguém assim e deixar o cara lá no banco de reserva calado. Não é para dar ordem, não, mas podia ficar. Não sei nem se Zé Neves estava no banco do Santa, mas só para dizer que isso não é dirigente invadindo o campo, não. Que era algo comum ele estar no campo. Aí ele foi até a beira da torcida do Santa, na ilha, e pegou essa bandeira. E aí, os outros festejando lá, terminou empatado. Ele vai andando, ele pega essa bandeira ali, vai andando, e ninguém, todo mundo achando estranho e tal. Quando ele vai até o Círculo Central, bota a bandeira e crava, tá, e vai. Aí a torcida foi a loucura, né? Então, fincou a bandeira. Pô, olha, meu irmão, isso não é uma bandeirinha de carro, não, né? Como é que a galera bota aquelas bandeirinhas de carro? Olha o tamanho da bandeira. O cara, no estádio do rival, rendeu muito mandato. Não, exatamente, rendeu muito mandato. Mas olha o tamanho da bandeira que o cara levou. Pensa assim, o Bahia, isso não acontece, pô. O Bahia ser campeão dentro do Barradão. Isso não tem como ser no Castelão, porque o Castelão é dos 2. Mas no caso, onde tem o estádio do rival. O Bahia vai lá, no campeão no Barradão, um cara lá pega um jogador do Bahia, pega uma bandeira, um jogador do Bahia. O presidente do Bahia, Belintani, pega uma bandeira desse tamanho, vai andando até o centro do Barradão e bota a bandeira lá. Era confusão, não era? Eu acho que seria. E foi confusão. Não teve troca de tapa, não, mas foi. Aí por que eu falei negócio de 87? Porque vai ter a final de novo. Isso que eu tô falando já é resenha de bastidor, tá? De contando, não sei nem se tem entrevista disso, mas é contando. Que aí, em 87, aí a final, um jogo extra, e o Santa tendo a vantagem do empate. Tipo, mando do Sport, mas a vantagem do empate era do Santa. E o jogo vai terminar empatado. E o Santa vai ser campeão de novo com empate. Aí o comandante da polícia, no segundo jogo, do outro ano, começou a procurar Zé Neves. O jogo perto de acabar, começou a procurar Zé Neves, perto de acabar, não sei o que, e na hora que encontrou. Senão, o que foi que aconteceu? Não invente não, viu? Não invente não. Eu vou aqui, ó. Vá fazer sua festa. Não invente fazer aquele negócio do ano passado, não. Aí não rolou, não. Aí não teve. Aí terminou o jogo. Já o presidente estava avisado, não teve a fuleiragem no outro ano, não. E isso virou histórico. Essa cravada da bandeira virou um episódio histórico, Pernambuco.
Próximo tópico. Olha aí. Nivaldo, o jogador do Náutico, atacante do Náutico, campeão pernambucano de 89. E nesse mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, nos aflitos bem diferente da estrutura atual. Era na época do balança, mas não cai. Era onde ficava o placar, né? Porque ele balançava muito, mas não caía. E a arquibancada bem menor no estádio do Náutico. Você olha, no jogo da cabine da TV, é um lance do lado esquerdo. Isso tudo que eu já falei aqui já demorou mais do que o lance. Náutico e Atlético Mineiro, com 8 segundos, Nivaldo abriu o placar. É o gol mais rápido da história da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 8 segundos. O Náutico ganhou esse jogo por 3-2. E esse gol é sempre celebrado, mas é aquelas estatísticas que, mal público, Flamengo e Santos de 83, 155 mil pessoas. Maior goleada. Maior número de gols num só jogo. Corinthians 10-1 no Tiradentes. Acho que esse jogo é 83 no Canindé. 10-1, Corinthians. Maior sequência invicta, Botafogo, não sei o que, acho que é 35 jogos lá nos anos 70. Gol mais rápido, Nivaldo. Essa é uma marca aí que essa para quebrar é foda, viu? Só se o cara fizer um gol no meio de campo mesmo, mas é difícil na primeira divisão. Enfim, esse é o lance histórico que é sempre lembrado em qualquer estatística da primeira divisão nacional. Vamos lá. A turma pediu para colocar o vídeo. É porque a gente vê que tem muito temor aqui em relação a direitos autorais, tá ligado? Se botar o vídeo, pode dar uma merda, aí a gente tem que ter esse cuidado. Não é nem esquecimento, de vez em quando é só um cuidado. Já derrubaram a gente algumas vezes, e aí fica com esse temor de que pode, que não pode. Eu sei que muita gente coloca, mas, enfim, de vez em quando muita gente coloca, mas sim, tá certo. Mas, enfim. E aqui, Estevam, é uma foto de... Eu não sei se... Acho que é de Maurício... Acho que não é de Edivaldo Rodrigues, não. É do Diário de Pernambuco, mas acho que essa foto é de Maurício Coutinho. Ou é de Maurício Coutinho ou é de Edivaldo. É de um dos dois, a capa do livro, né, que o Celso está ali. Essa foto é do Diário de Pernambuco. É do Diário de Pernambuco, na Ilha do Retiro, ao apito final. É o mesmo troféu que a gente acabou de mostrar do Bahia. Porque esse troféu, oficialmente, é a Copa Brasil. Não é Copa do Brasil, não é Copa Brasil, sem o do Copa Brasil. Troféu da Caixa Econômica, oferecido pela Caixa Econômica Federal, a partir do brasileiro de 75, eu acho. Ele tinha uma regra específica que era de ter uma posse definitiva desse troféu. Ou ganhar 3 vezes seguidas, ou 5 alternados. E você ganhava esse troféu, erguia, fazia festa, acho que ficava um ano com ele, devolvia, e ficava para sempre com o troféu que é mais ou menos a metade do tamanho, que está lá no Museu do Bahia, esse troféu está lá, e também é o que está no Museu do Esporte. O Flamengo ganhou, o Fluminense ganhou, o Coritiba ganhou. Se você for no museu desses clubes, é esse troféu que é menor, metade desse tamanho que a gente está vendo aí. Esse troféu que está no museu, está no cofre da Caixa Econômica Federal, por causa da bronca toda, 87, mas esse troféu foi erguido. Inclusive, quando esse troféu veio para o Recife, teve que vir com seguro. A confusão estava tão grande porque, na hora que o troféu veio, uma coisa... A gente vai entrar em 87, não precisa contar a história, é só um caos mesmo. Que quando o troféu veio para cá, ele, dentro dessa confusão, o lado do Flamengo, aquela lá, viu um problema ali. Porque, no entendimento, tudo é tratado com galhofa. Por exemplo, no dia que teve o WO, o Flamengo fez um jogo na Gávea, fez um amistoso na Gávea, acho que com 5 mil pessoas, com um barril de chopp, celebrando a Copa União e tal. Porque Márcio Braga tem muita isso, você tá valendo nada, aqui tá valendo nada e tal. E na hora que esse troféu foi embarcado para vir para o Recife, virou um problema pela legitimidade que ele passa. Porque espera lá, os caras vão levantar o troféu do Campeonato Brasileiro, porra. Então, assim, não é um troféu da casa, com todo respeito, não é um troféu da casa do atleta, não. O cara foi lá, não. É o troféu que o São Paulo levantou no passado, naquela final com o Guarani, que o Coritiba levantou há 2 anos no Maracanã, que o Fluminense levantou há 3 anos no Maracanã também sobre o Vasco, que o próprio Flamengo levantou em 83, em 82, o Grêmio em 81, enfim. O Grêmio nem levantou em 81, na verdade, porque teve uma confusão Grêmio e São Paulo, o Grêmio foi receber esse troféu depois. Foi a festa sem troféu. Mas, enfim, era um troféu. Aí, e o esporte vendo a vontade, eu quero... tem que trazer. Aí, botar no terra, não vai trazer, não sei o quê. Aí,
bancou uma questão de segurança. O troféu chega, só o troféu, com carros da polícia no aeroporto dos Guararapes para receber o troféu. Para não ter risco de alguém pegar, de roubar, destruir qualquer coisa. Não, mas o governo do estado, só a gente, prefeitura de Recife, se não me engano, a gente vai tomar conta do troféu, como se fosse um bebê, tá ligado? Vai tomar conta do troféu, aí, enfim, o troféu foi enviado para cá porque ele passa legitimidade total em relação ao lance. E aí é hoje Estevão Soares, treinador de futebol, que ergueu o troféu. Eu só lamento dessa época que não tem um acervo de fotos coloridas. Embora essas fotos já tenham sido, algumas delas, colorizadas, mas todas elas foram em preto e branco na final do Campeonato Brasileiro. Baiano, do Náutico, ele é o maior artilheiro do Campeonato Pernambucano, 250 gols, acho que é esse número, 250 gols do futebol pernambucano, com gols no Náutico, todos nos anos 80. Náutico, no Santa, no Sport e até no Central. No Sport ele fez um, e acho que fez algum no Central. Mas o maior número dele é baiano. Era o meio atacante que chegou a receber a chuteira de ouro de maior goleador do Brasil no início dos anos 80. Foi artilheiro 2 anos seguidos do Campeonato Pernambucano, fazendo 40 gols em cada campeonato. Vê o que era campeonato estadual. Cavalice, porra. Sabe o que é o pior? Sabe o que é mais engraçado, Celso? Ele fez 40, acho que é 82, 83. Ele fez 40. Ele quebrou o recorde. Não, ele tinha feito 38. Que ele vai ser. Aí faz 40, quebra o recorde, e depois faz 40 de novo. E no ano seguinte, Luiz Carlos do Sport faz 40. O Campeonato Pernambucano teve 3 anos seguidos. Meu amigo. O artilheiro fazendo 40 gols, porra. E assim, é uma cavalice, né? Tem muito sarrafo da porra. Não, muito gol no Ibis, gol de 7 de setembro, que estava muito mal na época, Ferrovia, Santa Mara, enfim, mas é gol pra caralho. E Baiano chegou a ser o maior artilheiro do Brasil. E sendo meia.